Fala aí, galera, beleza? Vamos continuar aí as nossas aulinhas de função. Eu falei tudo de função naquela nossa aula ao vivo, de quadrática, né? Mas eu preparei um breve resuminho para quem não viu, ou para quem não entendeu, ou para quem já esqueceu, sobre tudo de importante que eu expliquei naquele dia, né? Foi uma aulinha de 1 hora e meia, não lembro quanto, mas acho que foi de 1 hora e meia, mas a gente entrou nesses pontos aqui importantes. Então vamos começar, tá? Primeiro, o que eu falei, relembrando da função quadrática? A primeira coisa que eu falei é sobre o A. Aliás, lembrando que a função quadrática é aquela assim, né? F de x é igual a ax ao quadrado mais bx mais c. Quem é esse c que eu não escrevi aqui, mas que a gente falou que era implícito, que a gente já tinha visto nas outras funções? O c é sempre onde corta o eixo y, né? Então é só olhar onde a função cortou o eixo y, esse é o valor do c, tá bom? Bom, voltando aqui, o que é esse a, que é esse primeiro coeficiente? Ele representa a concavidade dessa parábola, né? Então se o a é negativo, a parábola é tristinha, ele é para baixo. Se o a é positivo, ele é para cima. E se o a é zero, isso vai ser uma reta. Eu botei uma reta aqui como exemplo, ela pode ser crescente ou ela pode ser decrescente, né? Isso vai depender de quanto é o b, se o b é positivo ou negativo. Mas ela vai ser uma reta, pode ser até constante se esse b for zero. Enfim, então isso representa a concavidade, o tipo da parábola. O que quer dizer o delta? O delta é o que determina a quantidade de raízes, né? Porque lembra que a fórmula de Bhaskara é b ao quadrado, não, menos b, mais ou menos a raiz de delta, né? Que é b ao quadrado menos 4ac, mas independente disso, é a raiz de delta sobre 2a. Então não fica mais ou menos a raiz de delta? Se é mais ou menos, eu tenho uma resposta que é mais e posso ter uma resposta que é menos. Então, se esse delta for positivo, o delta não está dentro da raiz, e uma raiz positiva, uma raiz quadrada positiva, eu consigo resolver. Então eu tenho duas respostas, a resposta mais e a resposta menos. E esses valores que cortam o eixo x são exatamente as raízes, que a gente chama de x1 e x2. Então, essa parábola pode ser para cima ou pode ser para baixo. Eu só dei um exemplo para mostrar que ela vai cortar o eixo x em dois pontos. Se esse delta for zero, qual é a raiz de zero? A raiz de zero é zero, e mais ou menos zero não faz diferença. Então a gente só vai ter uma resposta. Por isso que essa parábola só vai cortar o eixo x em um único ponto, e esse ponto é o vértice, né, que a gente vai falar daqui a pouco dele. E, bom, de novo, isso é só um exemplo. A parábola podia estar para cima, ou a parábola para cima, ou poderia estar para baixo. Eu dei um exemplo aqui qualquer. O importante é perceber que ele só vai cortar num ponto, porque ele só vai ter uma raiz. E quando o delta é negativo, não é mais ou menos raiz de delta? Não dá para resolver raiz quadrada de número negativo dentro do conjunto dos números reais. Lembrando que as funções são definidas nos conjuntos dos números reais. Então, basicamente não tem raiz. Se não tem raiz, ela não encosta o eixo x, tá? A outra coisa que a gente viu foi sobre o vértice. O que é o vértice? O vértice é o ponto máximo ou o ponto mínimo dessa função. Lembrando que a característica principal de uma função quadrática é modelar problemas que usem máximos e mínimos, né? Então, o ponto máximo ou o ponto mínimo é justamente esse x do vértice e o y do vértice, tá bom? Então sempre que uma questão pedir máximo ou mínimo, seja lá qual for o problema, é o vértice que ela quer saber. Bom, como é que calcula o x do vértice? É essa fórmula, menos b sobre 2a, ou, como eu tinha falado para vocês, você pode calcular a média das duas raízes. Por que a média das duas raízes? Porque por esse vértice passa uma coisa chamada eixo de simetria. Então tudo que acontece para um lado é espelhado para o outro lado. Então, se eu pegar a distância desse vértice para uma raiz, é a mesma distância desse vértice para outra raiz. Por isso que é a média, é pegar os dois pontos, somar e dividir por 2. Rafael, precisa ser das raízes? Não. Teve até um exercício aí que eu fiz no gabarito que eu não usei as raízes, mas fiz a média. Precisa que sejam dois pontos de mesma altura. Então, por exemplo, se tem o eixo y e esse ponto, eles têm a mesma altura em relação ao ponto y, o vértice vai passar exatamente na média entre esses dois pontos. Se eu fizer a média aritmética desses dois pontos, o x do vértice é exatamente o meio, tá bom? Ok. E quem é o y do vértice? Ou ele é menos delta sobre 4a, que é uma fórmula, que vocês já viram isso faz tempo, ou ele é o f do xv. O que é o f do xv? Galera, o vértice não é um ponto, e esse ponto não é um par ordenado?
todo par ordenado ele tem uma coordenada x e uma coordenada y. Como é que eu encontro a coordenada y de qualquer par ordenado? Basta pegar o valor de x e substituir na função. Então o vértice não é um par ordenado x, v, y, v? Se eu souber quem é o x do vértice, basta pegar esse valor e jogar na lei da função que você encontra o y do vértice. Essa é a maneira até que eu falei para vocês que é que eu prefiro para usar os valores de... para achar os valores de y do vértice, tá bom? Bom, por último eu ensinei a fórmula fatorada. Para que serve essa fórmula fatorada? Quando você quer encontrar a lei da função e você sabe as raízes, ou você descobriu, ou a questão deu, ou deu para ver no gráfico, é sempre bom usar essa fórmula fatorada, que é x menos x1 vezes x menos x2, onde x1 e x2 são as raízes. Então quando você substitui aqui, só vai ficar faltando saber quem é o a. Aí você pega um outro ponto, substitui nessa função e encontra quem é o a. Por essa fórmula, de uma forma fatorada, fica muito mais rápido de encontrar a lei dessa função quadrática. Beleza? Por que eu estou relembrando essas coisas de função quadrática? Primeiro, porque eu não fiz um vídeo sobre isso, então é bom para isso ficar registrado. E o segundo, que é a principal coisa, é que para falar do que eu quero falar hoje, que é inequação produto e inequação quociente, eu vou recorrer a essa ideia de quadrática que a gente aprendeu na última aula, tá bom? Então vamos lá, vamos começar o que eu quero falar hoje, tá? O que quer dizer inequação produto e inequação quociente? Inequação é uma desigualdade, né? Estou pegando uma coisa e estou falando que ela é maior ou menor do que outra. Equação é uma igualdade, quando eu falo que as coisas são iguais. Inequação é uma desigualdade, então eu vou falar que um pedaço, uma parte é maior do que a outra, beleza? Então o que eu estou fazendo aqui? Eu peguei e falei que essa conta aqui, o resultado dessa conta, vai dar... eu quero saber quando isso dá menor do que zero. Então o que eu vou fazer? Eu vou estudar, para saber quando vai dar menor do que zero, é interessante, é melhor para mim primeiro saber o quando isso vai dar igual a zero. Que aí eu vou determinar a partir desses valores quando é maior e quando é menor. Então eu vou olhar como se isso aqui fosse uma função quadrática e isso aqui fosse uma função afim. Porque para eu me orientar fica mais fácil. Preste atenção no passo a passo, hein? Aí o que eu vou fazer? Vou descobrir as raízes. Eu não quero saber quando é zero? Descobrir quando é zero é descobrir as raízes. Então vamos descobrir as raízes dessa primeira aqui. Então vou botar assim, ó. X ao quadrado. Aliás, não vou nem botar nada não, já está escrito ali. Eu vou fazer por soma e produto, né? A soma é mais 7, lembrando que a soma é sempre o oposto do B. E o produto é mais 10, lembrando que o produto é sempre o C. Quais são os números que somados dão 7 e multiplicados dão 10? 2 e 5, né? Então as raízes aqui são 2 e 5. Eu vou recorrer a tudo isso aqui que eu falei, tá? Principalmente a esses dois primeiros passos. Então vamos lá. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que se isso fosse uma parábola, só para eu entender, eu vou fazer um rascunho bem bobinho só para eu entender o comportamento. Como A é positivo, essa parábola está para cima, beleza? Como eu tenho duas raízes, o delta ele era positivo, como eu tenho duas raízes, ela vai ser assim, vai cortar o eixo x em dois pontos. No ponto 2 e no ponto 5. Guarda essa informação que daqui a pouco a gente vai usar ela, tá? Bom, e para esse caso, aqui é a função 1, o que eu fiz foi a função 1. Aqui é a 2, aqui embaixo, e eu vou fazer aqui a 2. Pô, galera, a 2 eu não preciso nem fazer conta, né? Só passar, ó, quero saber quando x menos 4 dá 0, isso dá quando x é igual a 4, né? Ou seja, isso não é uma função afim, isso é uma reta. Como A é positivo, essa reta é crescente. E quando que ela vai cortar aqui o eixo x? Na raiz que eu achei que é 4. Eu vou apagar isso aqui porque eu não vou precisar mais de falar disso, já falei, né? Já expliquei. Eu vou precisar desse espaço, tá bom? Quando eu quiser falar é só a gente lembrar o que eu já escrevi e o que eu já falei, tá bom? Então vamos lá. Apagando tudo aqui. O que eu vou fazer? Eu vou agora comparar essas duas coisas. Não é uma divisão que eu quero que dê menor do que zero? Para e pensa comigo. É uma divisão e eu quero que essa divisão dê um valor negativo. Para essa divisão dar um valor negativo, preste atenção. Dois números divididos tem que dar negativo. Concorda que os resultados têm que dar sinais trocados? Se os dois forem positivos, fica positivo. Se os dois forem negativos, fica positivo. Então, para dar negativo, um tem que ser positivo e o outro tem que ser negativo. Então, eu vou estudar os sinais dessa função. O que não é difícil. Bota isso aqui numa reta numérica, tá? E bota esse aqui também numa reta numérica. Vou marcar esses pontos, tá? Quem são esses pontos? Eu achei aqui primeiro 2 e achei depois o 5.
Aqui o que eu achei foi o 4. Vou botar aqui, bem mais pertinho do 5, tá bom? Isso aqui não é uma parábola voltada para cima? Pensa comigo, vamos pensar, quando estudar sinal, é só ver onde é positivo ou negativo. Uma função é positiva, a gente já falou sobre isso. Quando ela está acima do eixo x, ela é negativa quando está para baixo. Então do 2 para trás, essa função é positiva. Entre o 2 e o 5, essa função está toda para baixo, ela é negativa. E do 5 para frente ela volta a ser positiva. Então aqui, ó, positivo esse intervalo, aqui é tudo negativo e aqui é tudo positivo. Na função afim, quando a reta está para baixo é negativo, quando está para cima é positivo. Então depois do 4 é positivo e antes do 4 é negativo. Eu não quero uma solução para esse meu problema, então eu vou fazer uma outra reta com essa solução. Vou marcar esses pontos, galera. Só que esses pontos, eu vou marcar todos eles na minha solução com bolinha aberta. Por que com bolinha aberta? Vamos lá, vamos explicar isso aqui. Deixa eu só fazer bonitinho aqui as minhas interseções. Vocês já devem estar lembrando disso, né? Vocês já devem ter visto isso alguma vez. Geralmente alguém tem meio pânico com isso, mas nem é uma coisa tão difícil assim, né? Deixa eu explicar o porquê das bolinhas abertas, tá? Primeiro, esse 4 ele é aberto de qualquer jeito, porque ele está embaixo. Não pode nunca uma divisão dar zero. Então a bolinha é aberta porque nesse valor o 4 não entra. Se desse 4 ali seria zero e divisão por zero não dá para fazer. Mas por que o 2 e o 5 também são bolinhas abertas? Porque quando dá 2 e dá 5, em cima dá zero. E 0 dividido por qualquer coisa dá zero. A pergunta é quando é menor do que zero, não quando é igual a zero. Então não pode ser zero, por isso que eu botei as bolinhas abertas. E agora, galera, é só fazer continha aqui. Aliás, continha não, desculpa, é só olhar os sinais. Positivo dividido por positivo, porque esse é o numerador e esse é o denominador. Positivo dividido por positivo dá positivo. Negativo por positivo dá negativo. Negativo com negativo dá positivo e positivo com negativo dá negativo. Eu não quero saber quando que esse troço é menor do que zero, então eu quero os intervalos negativos. Qual vai ser a solução? Do menos infinito aberto até o 2 aberto, união do 4 aberto até o 5 aberto. É isso, tá? Então essa é a solução. Nesses intervalos, essa divisão desses valores vai dar menor do que zero. Quer pegar um exemplo para a gente ver? Vamos pegar o 1, porque o 1 está aqui antes do 2, tá? Quanto que daria o 1 aqui em cima? Ó, ficaria x ao quadrado, 1 ao quadrado 1, menos 7 vezes 1, que é menos 7, mais 10. Embaixo é ficar 1 menos 4, menos 3. Galera, aqui em cima vai dar 1 menos 7, menos 6, mais 10, 4. E 4 dividido por menos 3, não é menos 4 terços? Aí, deu um valor negativo, tá certo, era o que eu queria. Então, só pra gente ver se faz sentido o que eu falei, tá? Não é uma prova real, mas é um teste. Então, faz sentido, é isso aí, essa é a solução, tá bom? Bom, eu peguei um exemplo de uma inequação quociente com divisão e agora eu vou pegar uma inequação produto, tá? Então, vamos lá. Vou dar um pauzinho para vocês tirarem a foto, congelarem, tirarem um print, acabou. Agora vamos continuar, porque eu vou apagar esse troço todo e vou ficar com esse exemplo só. Vamos lá. Bom, cara, é a mesma coisa que a gente vai fazer, né? Porque independente de ser divisão ou de ser produto, a regra de sinal é a mesma, né? Então, aquela regrinha de menos com menos, mais com mais, menos com mais, enfim, é a mesma coisa. Eu só vou ter que estudar essas duas funções separadas, essas duas, na verdade, esses dois polinômios separados, mas eu vou pensar com a cabeça de função. Então vamos lá, esse aqui é o 1, esse aqui é o 2, tá? Vamos lá, vamos pensar no 1. X ao quadrado menos 9 igual a 0, x ao quadrado é igual a 9, passando 9 para lá, ou seja, esse x é mais ou menos a raiz de 9, que é 3. Então isso vai ser uma parábola voltada para cima, onde aqui é o menos 3 e aqui é o mais 3, tá bom? Foi isso que a gente achou por enquanto. Vamos ver o 2. O 2, vamos fazer soma e produto. A soma menos 5 e o produto menos 14. Quais são os números que somados dão menos 5 e multiplicados dão menos 14? Nesse caso vai ser um menos 7
e o 2. Tá bom? Então também vai ser uma parábola voltada para cima, onde aqui é o menos 7 e aqui é o 2. Ah, vamos fazer a mesma parada que a gente falou, vamos estudar isso aqui em retas. Esse aqui vai ser o primeiro, esse aqui vai ser o segundo. Faço uma reta e vou marcar menos 3 e 3. Marquei aqui menos 3, marquei aqui 3. Aqui é uma reta, vou marcar o menos 7 e vou marcar o 2. Tá? Lembrando que o que acontece nessas regras de sinais? Positivo, negativo, positivo. Positivo, negativo, positivo. Então vai, antes do menos 3, essa funçãozinha, esse polinômiozinho, ele é todo positivo. Positivo, positivo. Entre o menos 3 e 3, ele é negativo. E depois do 3 é positivo. No 2, a partir do 2, ele é positivo. Entre o 2 e o 7 é tudo negativo. E do menos 7, desculpa. E do menos 7 para trás ele volta a ser positivo. Aí eu vou fazer aquele conjunto de solução. Vou fazer as interseções, tá? Aqui é o 3. Aqui é o 2. Aqui é o menos 3. E aqui o menos 7. Ah, falta olhar aquele lance do bolinha fechada e bolinha aberta. Como aqui não tem divisão, não tem problema nenhum deles dar 0, tá? E aqui é maior ou igual a 0, por isso que eu botei tudo bolinha fechada, porque nesse caso o 0 conta em todos os casos, beleza? Então vamos lá, vamos fazer agora as interseções, ó. Aqui é o 3. Aqui vai ser o 2. Ficou só um pouquinho torto, né? Mas tudo bem, dá pra perceber. Aqui o menos 3. Aqui o menos 7. Ah, regrinha de sinal de novo, vamos lá. Positivo vezes positivo dá positivo. Negativo vezes positivo, negativo. Negativo vezes negativo, positivo. Positivo com negativo, negativo. Positivo com positivo dá positivo. Então eu não quero saber quando é maior do que 0. Vai ser nesse intervalo, nesse e nesse. Então, qual é o conjunto solução? Vamos lá. Aberto em menos infinito até o menos 7, nesse caso fechado. União do menos 3 fechado até o 2 fechado. União fechado em 3, aberto em mais infinito. Nota que esse aí deu 3 intervalos, né? Então, galera, é isso, tá? Que eu queria falar. Espero que vocês tenham entendido esse lance de inequação com o produto e quociente. E até a próxima. Beijo, tô morrendo de saudade de vocês sabem disso.